Olá, muito boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 23 de julho, dia de estudo bíblico aqui entre nós. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Lucas 16, para a gente ler 4 versículos, dividindo-os em 2 partes, porque Jesus trata de 2 assuntos diferentes. Primeiro, os versículos 14 e 15, lidos. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridiculizavam. Mas Jesus lhes disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Primeiro, o que é tudo isso que eles ouviram? Jesus tinha acabado de falar com eles sobre a parábola do mordomo infiel. E terminado no versículo 13, dito que não se pode servir a 2 senhores, não se pode servir a Deus e às riquezas. E chama os fariseus, no verso 14, de avarentos ou de cobiçosos. Eles, em represália, tentam ridicularizar Jesus. E aí o Senhor contrasta a justificação externa diante dos homens, que era o grau mais alto que os fariseus podiam atingir, com o estado do coração deles. Por quê? Porque eles ostentavam. Eles tinham, por exemplo, 365 mandamentos negativos. Não olhe, não veja, não peça, não fale, não coma, não beba, não toque, não mexa, não sente, não levante, não vá, não venha, não deite, uma série. São 365 mandamentos negativos, colocados evidentemente por homens para justificar-se diante de Deus. Quando iam às praças para orar, pediam para tocar sino, para anunciar que eles estavam ali e que eles iam orar. Então eles ostentavam um posicionamento que diante dos homens podia ser, aceito, que coisa fantástica, mas era abominável diante de Deus, porque eles eram avarentos, eles eram cobiçosos e Deus condena isso. Por exemplo, quando a gente lê 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, nós encontramos a seguinte citação, que o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Em Mateus 6, 21, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O tesouro dos fariseus estava nos bens materiais, nas riquezas. E aí, isso é abominável diante do Senhor. Ok? Segundo, os versículos 16 e 17, que lidos dizem assim: a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Nós precisamos interpretar 2 coisas aqui muito importantes. Primeiro, quando Jesus fala da lei, ele se refere aos mandamentos, mas desde Gênesis até Deuteronômio. Quando ele fala dos profetas, profetas maiores e profetas menores. Quando ele diz que vigoram até João Batista, significa dizer o seguinte: quando nós pensamos em lei na Bíblia, nós precisamos interpretar a lei a partir de 2 sentidos. O primeiro delas é o que a teologia chama de lei cerimonial, que é aquela em que, por exemplo, eu e você, como pecadores, tínhamos que procurar o sacerdote e, de acordo com a nossa situação socioeconômica, nosso poder aquisitivo, levar ou um animal, né, e aí podia ser um cordeiro, um carneiro, podia ser também, dependendo da posição social, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Levaríamos então esse animalzinho ao sacerdote, essa avezinha ao sacerdote. O sacerdote, nós confessaríamos o nosso pecado ao sacerdote, o sacerdote sacrificaria esse animalzinho ou essa avezinha, derramaria o sangue dessa ave ou desse animal no recipiente e depois borrifaria esse sangue sobre nós. E ele, sacerdote, seria um intermediário entre nós pecadores e Deus que é santo. E nesse ato de sacrificar o animalzinho ou a avezinha, derramar o seu sangue e borrifar-nos com esse sangue, era um ato remidor. O animalzinho ou a avezinha morreria no nosso lugar. Pois bem, por que vigoraram até João? Porque João passa a anunciar o evangelho do reino que se cumpre em Cristo. Porque o próprio João disse que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a morte de Cristo na cruz do Calvário, ela tem valor para todos os sacrifícios feitos antes de Cristo e depois de Cristo, inclusive hoje, e daqui até a volta do Senhor. Então vejam, a lei e os profetas que falavam sobre a necessidade
do sacrifício duraram até João Batista, porque Cristo cumpriu esse papel. A morte dele é uma morte substitutiva. Outra coisa, ele é o intermediário entre nós e Deus. Eu não preciso mais procurar uma autoridade religiosa para confessar o meu pecado, para essa autoridade fazer uma oração intercessória a Deus por mim, para que eu seja perdoado pelo meu pecado. Não, eu vou direto a Deus na pessoa de Jesus, porque ele é o caminho que me leva a Deus. Então eu não preciso mais. E quando a gente lê Hebreus, nós entendemos por ali claramente que Jesus é o sacerdote, é o sumo sacerdote que faz essa intermediação. Então nós não temos sumos sacerdotes e nem sacerdotisa. Nós temos Cristo como único e suficiente mediador. 1 Timóteo 2,5 entre nós e Deus. Essa é a primeira coisa importante a se destacar. E outra coisa, quando Jesus termina o verso 17 dizendo que nenhum tio cai da lei, significa dizer que ele cumpriu nos mínimos detalhes, minuciosamente, toda a lei. Entendamos também que é a lei cerimonial. A lei moral, que é a outra vertente da lei, não matarás, furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. E todas as coisas que envolvem a moral, isso ainda é mantido, isso continua. Lei cerimonial, de comida, de vestimenta, isso, sacrifício, isso não tem mais. Cristo cumpriu. Mas a lei moral, a gente precisa guardar sim, porque é a palavra de Deus. Outra coisa importante nos versículos 16 e 17 é destacar, diz respeito ao esforço. O texto diz, todo homem se esforça por entrar no reino de Deus. Quando a gente lê, por exemplo, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, nós nos deparamos com o que pode vir a ser um contraste com esse texto de Lucas 16, 16. Por quê? Porque em Efésios 2, 8 e 9, nós lemos o seguinte, a salvação é pela graça, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Quer dizer, não vem do nosso empenho, do nosso esforço, da nossa dedicação para herdar o reino dos céus. E agora a gente lê que o homem faz o esforço para entrar no reino de Deus. Mas peraí, é pela graça, é pelo esforço, é pelo empenho, é pela dedicação, afinal de contas. Bom, John Knox, o grande reformador juntamente com Lutero, com Calvino, aliás, ele traduziu essa passagem da seguinte maneira. Todos os homens que querem o reino têm pressa em entrar nele. A ideia é de esforço, de empenho, não por entrar, mas por apressar o cumprimento do reino de Deus na sua vida. É de estar no reino de Deus, de fazer parte do reino de Deus, mas não por obras, e sim de crer, depender, acreditar no Senhor. Por isso eu tenho que entender que a lei que me fazia procurar o sacerdote para confessar o meu pecado, levando um animal, essa lei foi abolida em Cristo. Abolida porque foi cumprida em Cristo. Abolida porque Jesus fez tudo que os animaizinhos e as avezinhas faziam, serem sacrificadas no lugar do pecador, e o seu sangue ser o pagamento pelo pecado do pecador. Pois bem, Cristo fez isso na cruz do Calvário. Então é nesse sentido de ter a colocação feita a partir dessa expressão bíblica. E o tio aqui é mesmo um sinal gráfico colocado sobre uma letra. Em grego, essa palavra é keraion. E é um chifrinho, né? É um sinal gráfico para diferenciar uma letra que parece com a outra. Mas o sentido aqui é o de que Jesus cumpriu a lei no seu pormenor mais minucioso. Ele cumpriu a lei. Então Jesus cumpriu toda a lei cerimonial, por isso eu não preciso mais me dirigir ao sacerdote, eu não preciso mais pedir que alguém faça intermediação entre eu e Deus. Eu vou direto na pessoa de Cristo. Cristo é o meu sumo sacerdote. Cristo é o meu intermediário. Cristo é o meu mediador entre eu e Deus. Essa é a palavra que eu queria deixar com os nossos corações na noite de hoje. Ela é rápida, mas é para que nós repensemos a nossa relação com Deus. Boa noite, fique na paz do Senhor, Deus te abençoe. Um beijo. Tchau, gente.